A paz do Senhor Jesus, bom dia a todos, aos nossos amados irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, quem vos fala ao servo do Altíssimo, não quero teu pix e muito menos a tua oferta. A palavra de Deus nos diz assim: recebesse de graça, dai de graça. Amém? É assim que tem que ser. E nessa manhã, eu quero compartilhar com você o livro de 1 Pedro. Muitas das vezes a gente lê, não compreende, não consegue entender o que Deus está dizendo naquele capítulo. Em 1 Pedro, nessa manhã, é um capítulo da primeira epístola de Pedro, no Novo Testamento. E aqui nesse capítulo, o apóstolo Pedro escreve aos cristãos dispersos em várias regiões, encorajando a manter a fé, a esperança e meias provações. Aqui estão alguns pontos principais que nós vamos ver nessa manhã. Ele fala de saudação e eleição. Primeiro, aquele Pedro começa saudando os eleitos de Deus, que estão dispersos em várias regiões, que destaca que foram escolhidos segundo a presciência de Deus, o Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Segundo, aqui a esperança viva, ele fala sobre a grande misericórdia de Deus, que nos regenerou para uma esperança viva, através da ressurreição de Jesus Cristo. Pedro aqui enfatiza a herança incorruptível e imaculada, que está reservada no céu para os crentes. Ele fala de provações de fé também. Aqui ele fala, Pedro reconhece que os crentes podem passar por várias provações, mas essas provações servem para testar a fé, que é mais preciosa do que o ouro, a fé genuína, que resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O quarto aqui fala de amor, fala de santidade, amor fraternal. Ele exorta os crentes a serem santos em toda a sua maneira de viver. Assim como Deus é santo, Pedro também destaca a importância do amor fraternal sincero e puro. A palavra de Deus aqui no capítulo, a palavra de Deus aqui no capítulo termina enfatizando a durabilidade e a importância da palavra de Deus, que permanece para sempre. Amém? Então aqui ele mostra, tudo que Pedro está mostrando, aquilo que às vezes você não entende, não consegue interpretar. Mas agora, qual é o contexto histórico da primeira epístola de Pedro? Então nós vamos ver esse contexto aqui da primeira epístola de Pedro, o que ele está dizendo, o que realmente ele está falando para mim e para você nessa manhã. Amém? Aqui nós vamos ver na palavra de Deus, nós estamos falando de 1 Pedro, capítulo 1, amém? Pedro, na sua primeira epístola aqui, que foi escrita no período de intensa perseguição cristã, provavelmente entre 60 e 65 depois de Cristo, amém? Estão alguns pontos aqui importantes sobre o contexto histórico da época. A perseguição romana aqui, durante esse período, os cristãos enfrentavam perseguições por parte do Império Romano. O imperador Nero, em particular, é conhecido por ter atribuído o grande incêndio de Roma aos cristãos, o que intensificou ali a perseguição contra eles. Amém? Mas agora o destinatário disperso, a carta aqui foi dirigida aos cristãos dispersos em várias regiões da Ásia Menor, incluindo aqui o ponto na Galícia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esses cristãos eram frequentemente marginalizados e enfrentavam hostilidade tanto de judeu quanto de gentil. Aqui nós estamos falando de destinatário disperso. Mas agora o propósito da carta qual era? Pedro escreveu para encorajar e fortalecer a fé dos crentes em meio às suas provações. Ele enfatizou a esperança viva através da ressurreição de Jesus Cristo e a importância de viver uma vida santa e amorosa, mesmo em tempos difíceis. Amém? Autoria e local da escrita. A epístola que identifica Pedro como autor e menciona que foi escrita da Babilônia, que muitos estudiosos interpretam como um código para Roma. Esses elementos aqui combinam-se para mostrar que a primeira epístola de Pedro foi escrita para oferecer esperança, orientação espiritual em tempo de grande desafio para os primeiros cristãos da época. E você? Como é que você está na sua fé? Como é que você está alinhado com ela?
Qual é a mensagem central dessa epístola para os cristãos modernos, para nós nos dias de hoje? Qual é a mensagem central que ela deve ter para mim e para você nessa manhã? Que ele está falando na sua palavra nessa manhã. O que você acha? O que você pensa? A mensagem central da primeira epístola aqui, para os cristãos modernos, pode ser resumida em alguns pontos principais. Primeiro, esperança em meio ao sofrimento. Pedro encoraja o crente a manter o quê? A esperança viva, mesmo em tempo de perseguição e provação. Amém? Aqui ele fala da santidade e conduta cristã. A epístola que exorta os cristãos a viverem de maneira santa, refletindo o caráter de Deus em suas vidas diárias. Pedro enfatiza a importância de uma conduta irrepreensível e amor fraternal sincero. A identidade em Cristo. Pedro lembra aos crentes que eles são um povo escolhido para uma nação santa pertencente a Deus. Agora, essa santidade que deve influenciar como eles vivem e interagem com o mundo ao seu redor. A resiliência também e a perseverança. A carta aqui encoraja o cristão a serem resiliente, perseverante, confiando na promessa de salvação e na herança incorruptível reservada no céu. Agora, esses temas são extremamente relevantes para o cristão moderno, oferecendo encorajamento, orientação para viver uma vida de fé autêntica em meio aos desafios do mundo atual. Amém? Essas são as instruções que Pedro, através da sua palavra, deixa para nós, né? Deixa para nós. Mas como podemos aplicar os princípios da primeira epístola de Pedro em nossa vida diária? Como podemos aplicar os princípios da primeira epístola de Pedro em nossa vida diária? Né? Como podemos fazer isso nessa manhã? Que jeito, que forma podemos aplicar isso, nós que somos os moderninhos nessa época? Aqui Pedro, aqui Pedro, né, vai dar uma direção. Aplicar, né, os princípios da primeira epístola de Pedro em nossa vida diária pode nos ajudar a viver de maneira mais plena e alinhada com o ensinamento cristão. Aqui estão algumas maneiras práticas de fazer isso. Primeiro, esperança, manter a esperança o quê? Viva. Pedro nos encoraja a manter uma esperança viva, mesmo em tempo de dificuldade. Podemos aplicar isso lembrando das promessas de Deus, confiando que Ele está no controle, independente da circunstância. Segundo, viver em santidade. Pedro exorta os crentes a serem santos em toda a sua maneira de viver. Isso significa buscar uma vida que reflita os valores e o caráter de Deus, evitando comportamento que nos afastem dele. Terceiro, amor fraternal sincero. A epístola destaca a importância de um amor fraternal. Podemos aplicar isso sendo mais compassivo, ajudando os outros e promovendo a unidade e a harmonia em nossa comunidade. Quando ele fala de resiliência nas provações, Pedro fala sobre a importância de perseverar nas provações, vendo como as oportunidades de fortalecer a nossa fé. Podemos aplicar isso enfrentando os desafios, com uma atitude positiva e aprendendo com as dificuldades. A obediência e submissão aqui nessa epístola também, né, fala sobre a importância da obediência, submissão às autoridades, aos outros. Isso pode ser aplicado respeitando a lei, sendo bom cidadão e mostrando respeito, consideração pelos outros. Esses princípios podem nos ajudar a viver uma vida mais significativa, alinhada com o ensinamento de Cristo nessa manhã. A honra e a glória dada ao nosso Deus. Mais uma vez eu vou ficando por aqui. Que o Espírito Santo continue falando forte em vossos corações, dando entendimento e discernimento sobre a sua palavra. Que Deus abençoe a tua vida hoje e sempre, meu irmão. Eu quero fazer um convite onde estou todos os dias pela manhã, menos na quinta, aqui na Igreja Deus e Amor, no Rio Grande do Sul. Parada 44, na cidade de Alvorada, você é meu convidado. Amém?
A igreja abre às 8, temos culto às 14 e também às 19h30. Que Deus abençoe a tua vida hoje e sempre, no nome de Jesus, e que todos fiquem na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não quero pix nem oferta, somente se inscreva no canal porque é de graça. E que Deus continue abençoando a tua vida hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém?